Muito bem, vamos dar início à nossa aula da EBD de hoje. Pedir aos irmãos que estão se achegando a se sentarem em seus devidos lugares. E nós vamos iniciar essa EBD com a palavra de oração, pedindo ao nosso Deus para que Ele esteja presente aqui neste local. Senhor, nós somos gratos a Ti, primeiramente pela noite que nos deste de sono, depois, ao dormirmos, o Senhor nos acordou, e hoje, logo pela manhã, estamos aqui a Te buscar. Obrigado porque o Senhor tem estado presente em cada situação da nossa vida, e somos plenamente gratos a Ti, Pai. Hoje Tu nos conduziste a este local, onde iremos aprender da Tua palavra, o Seu ensino, a Sua direção, que possamos assim assimilar tudo aquilo que o Senhor deseja passar a nós nesta manhã, e que possamos conduzir toda a nossa vida respaldado neste ensino tão maravilhoso que é a Tua palavra, Pai. Que ela venha nos moldar, que ela venha nos endireitar, admoestar, nos ensinar e educar na Tua justiça. E que assim possamos viver a vida aqui neste mundo de acordo com o Seu querer. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, as nossas aulas de EBD, elas estão sendo pautadas neste tema, os três reis. E nós estamos aqui estudando a respeito do segundo rei, o rei Davi. E hoje nós teremos a segunda parte deste reinado, né, a partir do momento que ele assume o reinado. Então seria a segunda parte, a partir do momento que ele assume este reinado até o ponto final, onde seriam os últimos dias de Davi. Então nós já vimos a elevação ao reino, os primeiros capítulos de 2 Samuel. Ali também nós vimos um pouco a respeito da queda de Davi, os pecados de Davi, principalmente em relação ao pecado de adultério e assassinato. E agora nós vamos ver um pouco a respeito do arrependimento e, por fim, os últimos dias do reinado de Davi. Então, iremos tentar condensar tudo a respeito do arrependimento de Davi e os seus últimos dias. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouco Então nós vemos um contraste aqui entre os dois reis, o que veio antes dele, Saul, e o próprio rei Davi. Há um ponto ali muito interessante a respeito dessas duas pessoas, dessas duas personagens, sobre o orgulho e a humildade. E nós podemos ver algo sobre esses dois a respeito disso. Enquanto um atua mais de forma soberba, mais dono de si, o outro é mais humilde, reconhece, ele confessa, ele pede perdão. Ele é um homem segundo o coração de Deus, enquanto o outro age mais pelo seu próprio instinto, mais pela sua própria personalidade e pela sua própria força. E é possível ver isso nestes dois relatos. E eu quero falar um pouco sobre isso, apenas alguns comentários antes de falarmos a respeito do arrependimento de Davi, porque eu acho muito importante para nós este ensino sobre orgulho e humildade, mas mais em relação a como isso transparece em nossas vidas. Porque às vezes nós temos dificuldade de nos enxergar. E então nós precisamos da palavra de Deus, o espelho da palavra, para mostrar a realidade de quem nós somos. E às vezes precisamos de pessoas para nos avisar que nós somos esse tipo de pessoa que nós achamos que nós não somos. E aí é onde realmente transparece um coração segundo Deus ou um coração segundo a si próprio, que é moldado pelos seus próprios instintos, pela sua própria verdade, pela sua própria razão, e outro coração que é moldado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, e por aqueles que são enviados por Deus que admoestam. Então nós podemos ver isso, e eu usei este livro, que é um livreto, de um autor chamado Stuart Scott. É isso, né, Paul? A pronúncia do orgulho à humildade. É um livreto muito pequeno, mas ele é muito profundo e é muito certeiro no que ele pretende trazer. Então, vamos entender um pouco sobre o orgulho, rapidamente. Nós temos o texto de Provérbios, capítulo 26, 12, que traz a nós a seguinte menção. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos?
Maior esperança há no insensato do que nele. É um dito proverbial. A pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, dificilmente essa pessoa ela consegue ter esperança em mudar, em ser diferente em suas atitudes. Aí uma frase também do pastor, de um pastor africano, chamado Andrew Murray, ele escreve num livro que ele intitula como Humildade, ele diz assim: o orgulho é a raiz de todo pecado e mal. Logo, a verdade é esta: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Outro pastor, Thomas Watson, diz: o orgulho é uma embriaguez espiritual, ele sobe a cabeça como um vinho, e intoxica o cérebro. É idolatria. O homem orgulhoso é adorador de si mesmo. Ou seja, o orgulho, ele busca tirar Deus do seu lugar e colocar o eu no lugar. Então imagine aí onde há um trono, o seu coração representa um trono, e então ali debaixo desse trono há vários desejos, há várias emoções, há várias coisas que você deseja, coisas que você quer, coisas que você almeja, eles estão tudo abaixo deste trono. E parece que o tempo todo, muitos desses desejos, eles vão começar a subir a escada do trono para tirar Deus ali e Ele mesmo se colocar como o Senhor da sua vida. E é muitas vezes isso que acontece, né? O orgulho, o desejo, ele quer tomar conta da nossa vida, ele quer tirar Deus do local, tirar Jesus do local e nos colocar ali os nossos desejos, os nossos planos, as nossas ações. Então, é isso que acontece na nossa vida o tempo todo. Tá? Como diz Calvino, né? Nós somos uma fábrica de idolatria. Né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo nós lidamos com isso na nossa vida. Quem vai ser o nosso Senhor? Quando alguém é orgulhoso, ele está centrado em si. Tá? Ele está centrado em si mesmo. Então, e esta é uma forma de uma pessoa cultuar a si mesmo. Se colocar como centro, se colocar como a evidência da própria vida. O orgulhoso, ele acredita que que dele procede tudo que há de bom, toda a fonte de alegria, tudo que resplandece, tudo que ilumina, tudo depende dele. Tá? Tudo que é bom, reto, digno, parte dele mesmo, e não do próprio Deus. E aí nós temos uma outra parte da moeda do orgulho, que seria a autopiedade. É muito bom a gente ver o orgulho nessa outra parte, né, da moeda da questão do orgulho, que é a autopiedade. O que são pessoas que sentem dó de si mesmo, autopiedade, autocomiseração? Então, são pessoas que elas estão absorvidas em si mesmas, elas carregam o tempo todo um senso de fracasso. É a autopiedade. É uma parte do orgulho, e que muitas vezes as pessoas não colocam as coisas no devido lugar. Orgulho e autopiedade são irmãos ali, né? Estão no mesmo lado, estão caminhando para o mesmo alvo. Quer absorver a si mesmos, está centrado em si mesmo. Então, isto é orgulho. Uma pessoa que sente autopiedade é orgulhosa. As pessoas que se consomem focalizando demais o eu, elas evidenciam demais a sua pessoa, a si mesmas, narcisistas, elas também são orgulhosas. Elas estão preocupadas mais consigo mesmas do que com a glória de Deus. Então, tudo que essa pessoa faz, ela centraliza o eu, o ego, e não estão preocupadas em glorificar a Deus. Um outro autor, Paul Tripp, ele diz que nós somos, às vezes, ladrões de glória. Né? Nós queremos usurpar a glória que só é dada somente a Deus e queremos um pouco do respingo dessa glória para nós em muitas situações que nós vivemos. Então, nós estamos roubando a glória que é de Deus e trazendo algo para nós, algum fruto de coisas que são realizadas para nós também. O tempo todo isso acontece com o nosso coração, né? Sermos ladrões de glória. Então, o problema dessas pessoas que sentem piedade de si mesmas é que elas não estão preocupadas com a glória de Deus, e mesmo os seus fracassos
Elas não sentem tristeza porque não atingiram o alvo de Deus, ou porque não obedeceram à lei de Deus, ou porque não seguiram a palavra de Deus, mas porque a sua reputação foi manchada, porque algo de si não foi evidenciado. Então, o alvo final não é Deus, mas a si próprias. Então, elas querem fazer as coisas pelas suas próprias forças, buscando reconhecimento das pessoas, e não centralizando Deus como alvo final de suas vidas. Então, nós temos aqui também uma definição que eu gostaria de trazer a vocês sobre orgulho, que é uma mentalidade centralizada no eu. Então, o que é o orgulho? É alguém que centraliza demais a si mesmos. Tá? É a mentalidade de um senhor em vez da mentalidade de um servo. É ter o foco voltado para o eu e para a sua vontade e para a sua satisfação. É uma busca de autossatisfação, é uma busca de autorreconhecimento, autoexaltação, é um desejo de controlar e usar todas as coisas em benefício de si mesmo. Então, é uma definição bem ampla aí do que significa o orgulho, que às vezes nós pensamos de uma forma errada sobre esses pontos. E é muito bom que a gente entenda, porque, irmãos, de fato, um dos maiores problemas de relacionamento é a questão do orgulho. Se vocês forem ver, vocês que se relacionam com empregados, com chefes, com marido, esposa, filhos, a questão aqui é quem é mais orgulhoso, né? Quem vai ser mais humilde? Quem vai se humilhar antes? É tudo uma questão de orgulho. As nossas ações, a nossa vida, ela gira em torno disso. Tá? E a Bíblia, ela representa um livro que mostra muito do coração daquele que é orgulhoso e do coração daquele que é humilde. Ela revela, de fato, quais são os caminhos que cada um irá seguir, tanto o orgulhoso como aquele que tem o coração humilde. Então, aqui nós vamos observar quais são algumas manifestações do orgulho. Primeira delas, né, de maneira muito rápida aqui e dinâmica. Queixar-se contra Deus e lançar críticas sobre ele. É uma manifestação de orgulho. Outra, falta geral de gratidão. É uma manifestação de alguém orgulhoso. A pessoa orgulhosa, ela pensa que merece tudo o que é de bom, e o resultado é que ela não vê nenhuma razão para ser grata por aquilo que ela recebe. Então, pense numa pessoa que olha as coisas sempre não do ponto de vista de enxergar aquilo que Deus enviou, daquilo que Deus deu, mas ela sempre fica aspirando coisas que ela precisa ter, que ela deseja, que ela almeja, e ela fica tão absorvida nisso que não consegue olhar para as dádivas de Deus, aquelas coisas mais simples do dia a dia, que Deus dá a ela durante o mover da sua vida. Então, nós nos esquecemos de ser gratos a Deus. Isso é uma manifestação pura do orgulho. Você tem milhares de motivos para agradecer a Deus. Né? Você tem muitas razões para ser grato a Deus. Olha, por exemplo, uma questão muito simples e mínima. Olha, a sua casa tem muitas coisas que foram enviadas por Deus e que você, muitas vezes, não teve nenhum esforço para obtê-las. Tá? Aliás, muitas das coisas que nós temos vêm de outras pessoas que não são nós, que não é a gente mesmo, né? E você pode agradecer a essas pessoas por aquilo que Deus te deu. Nós temos a energia elétrica em nossa casa, é algo muito importante para a nossa sobrevivência. Né? Olha, água encanada, que maravilha você ter uma água encanada, a água que desce ali e vem, chega até você. E fora as outras coisas e milhares de coisas que você tem na sua casa, que facilitam a sua vida, que hoje você não precisa fazer tanto esforço assim. E Deus te deu isso de graça, e você obtém o favor dele em relação a isso, mas você prefere reclamar, e muitas vezes, de coisas que você não tem, de coisas que você necessitaria, de coisas que outros têm, você não tem, mas a gratidão muitas vezes lhe falta. É uma posição orgulhosa, a pessoa que não agradece a Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre está irada, tá? Ela expressa excessos e impulsos de raiva, de ira. Olha, não só isso, mas até mesmo aquela pessoa que é tímida e acanhada demais, vive de mau humor, frustrada. O mau humor também é uma manifestação de orgulho.
Tá? Uma pessoa mal-humorada, que se sente desprezada, que é tímida, enfim, é uma manifestação de orgulho que você precisa identificar na sua vida e ver se de fato isso confere. Ter uma visão exagerada de sua importância, talentos, habilidades. Uma pessoa orgulhosa, ela sempre eleva a si mesma e diminui outros. O perfeccionismo, a pessoa que se esforça em demasia para ser perfeita, ela faz isso normalmente para ter o reconhecimento, tá? E para ser elevada diante de outras pessoas, tendo um comportamento aí de autopromoção. É uma pessoa que pesca elogios o tempo todo, fica perguntando, e aí, como que foi? Como que é a minha realização? Como você enxerga essa minha realização? Mas não no sentido de glorificar Deus, mas de pescar elogios. Então, o tempo todo ela fica, ou às vezes até diminuindo a si mesma para pescar elogio, para as pessoas dizerem, não, você não é nada disso que você está pensando, na verdade, você é alguém importante. Ou seja, ela sempre quer ser perfeccionista e sempre quer atingir este alvo, de atingir a perfeição. Uma pessoa que fala demais, em demasia, uma pessoa que não gosta de ser ensinada, uma pessoa que é defensiva e transfere a culpa. Aí nós nos lembramos lá de Gênesis 3, de 12 a 13, né, onde o primeiro casal começa a transferir a culpa dos seus erros para o outro. É uma pessoa orgulhosa, ela não aceita se ver da forma como a realidade lhe mostra, alguém culpada, alguém que fez algo errado. Então, o tempo todo ela tenta ou transferir a culpa, ou dizer que não foi ela que fez aquilo, ou por conta de outra pessoa que ela fez aquilo. Além disso, a falta de oração bíblica revela o orgulho nas pessoas. Então, nós devemos aqui, de fato, olhar para essas manifestações e o que a palavra de Deus nos instrui é o arrependimento. Tá? Se nós temos isso em nós, se essas situações ocorrem na nossa vida, nós devemos nos arrepender de nosso orgulho por conta dessas manifestações. Então, o primeiro passo para o verdadeiro arrependimento, além disso, é ver o orgulho como ele realmente é. E ele muitas vezes se manifesta em pequenas ações e pequenas situações como essas. O segundo passo é nos revestirmos de humildade. Como diz lá em Efésios, nós devemos nos despir e nos revestir. Essa é a tarefa cristã enquanto nós estamos aqui neste mundo. Sempre nos despirmos das coisas velhas, da roupagem velha, e nos revestirmos das coisas novas. E aqui o ponto é, nós devemos nos despir do orgulho, mas não somente ficar neste passo. Devemos trazer para nós manifestações de humildade. Porque talvez você tenha feito aí o lado de se despir de algumas coisas. Mas a Bíblia ela diz que você precisa olhar para as coisas novas e trazer para a sua vida. Manifestações de humildade. E aí eu gostaria de trazer para vocês uma referência sobre a humildade. Então, quando alguém é suficientemente humilde, ele se centraliza em Deus e nos outros, e não em si mesmo. Então, essa atitude de centralizar-se nos outros resulta do desejo de amar e glorificar a Deus. Qual é a maior manifestação de humildade? É o abandono do eu, mas não só isso, abandonar o eu, mas olhar para as coisas certas, olhar para a verdade, olhar para aquele que conduz tudo de maneira perfeita, que é o nosso Deus. Então, não adianta você simplesmente abandonar as coisas, é necessário que você dê um passo em direção àquilo que é correto fazer. Porque a lei ela não é só para você não fazer as coisas, mas também ela diz o lado positivo, de você fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é bom. Assim como Paulo diz, né, que você deve abandonar a mentira, mas não somente ficar nisso. Deve falar a verdade. Você deve parar de roubar, mas também deve trabalhar e dar ofertas para os pobres. Então, sempre a Bíblia trata dos dois lados da moeda. O que você deve abandonar, o que você deve reter, e a partir daí, como você deve viver. Então, o alvo de uma pessoa humilde é exaltar a Deus e encorajar os outros. Então, resumindo, ele não mais vive para si mesmo, e sim para aquele que por ele morreu e ressuscitou. O humilde abandona, ou a pessoa orgulhosa deve abandonar o orgulho,
deve praticar a humildade e deve servir ao Senhor, aquele ao qual ela foi comprada por um alto preço, aquele ao qual morreu por ela e ressuscitou. E aí vamos ver aqui algumas manifestações de humildade. Primeiro é reconhecer o caráter de Deus e confiar nele. Uma pessoa humilde reconhece quem é Deus e com frequência pensa no seu caráter. Segundo, ela focaliza em Cristo. Ou seja, ela descentraliza a si e focaliza a Cristo. Então, ela não está presa a si mesma, não está presa às pessoas ao seu redor, às circunstâncias, ela está com o seu foco centrado em Cristo Jesus. Assim como no casamento, né, tanto o homem como a mulher, eles precisam estar centralizadas em Cristo Jesus. Paulo admoesta aquelas duas irmãs, Síntica e Vodke, para que elas pensem concordantemente no Senhor. Assim elas parariam de pensar nelas mesmas, ou nos problemas que uma estava causando para a outra. Aí no momento quando as duas centralizassem em Cristo, a sua vida, o seu coração, elas resolveriam os problemas interpessoais. O orgulho é a mesma coisa. Você desfocaliza a si para focalizar a Cristo. Além disso, você maravilha-se com a graça e a bondade merecida vindas da parte de Deus. Outro aspecto da humildade é que você se torna uma pessoa gentil, uma pessoa paciente. De forma geral, os frutos do Espírito estão ali vivos em sua vida. Você se torna um bom ouvinte, tá? E além disso, você se torna um professor dos críticos. Como que seria alguém professor dos críticos? É aquele que aprende com aqueles que são críticos. Você não simplesmente rejeita a crítica, mas você faz o crítico explicar a você o porquê ele fez aquela crítica em relação a você. Quais foram os fundamentos, quais foram as visões que ele teve para chegar naquele ponto a respeito de você. E com isso você estuda a maneira como ele pensou a respeito de você e você consegue tirar dali alguns pontos que antes você não via a respeito de si mesmo. Então você se torna um estudante, um professor daqueles que são críticos, usando a crítica de forma positiva, de forma a atingir o alvo, que é a imagem de Cristo em você. Você se torna um bom ouvinte, você é alguém alegre, submisso, obediente àqueles que estão em posição de autoridade. Isso é muito válido para os dias de hoje, né? Porque a autoridade é algo que tem sido rejeitada, relativizada. E você sabe, né, que a primeira autoridade que uma criança vê é o pai. Logo quando ela nasce, a primeira autoridade que ela abre os olhos e enxerga ali é o pai. E a partir daí ela vai entender sobre autoridade, sobre respeitar as autoridades, sobre respeitar até mesmo aqueles que estão além do seu vínculo familiar, como pastores, líderes governantes, professores, enfim. Então, a primeira aula que uma criança tem sobre autoridade é dentro de casa, a visão do pai, a visão da mãe. E elas entendem isso biblicamente, né? Que os pais são a autoridade dos filhos e elas devem obedecer e ser submissas a isso. Ser alegre e submisso, servir, ter um espírito disposto a aprender, uma pessoa que serve, uma pessoa que é rápida a admitir quando está errada. Além disso, também, por último, é uma pessoa que arrepende-se de seus pecados como um estilo de vida. Então, basicamente, isso aqui são algumas das manifestações. É óbvio que o livro, depois vocês vão ler, e vão ver que há pelo menos umas 50 manifestações ali. Eu apenas sintetizei tudo isso daqui. Peguei alguns pontos que eu achei importante trazer aqui. Então, as manifestações de humildade, elas, na verdade, são praticamente opostas às manifestações de orgulho. Tá certo? Então, basicamente, é isso. Você se arrepende dos seus pecados como estilo de vida. E esse é um dos pontos importantes, até mesmo a respeito da história de Davi e de Saul. Tá? É o que nós observamos nessas duas pessoas. Então, sem humildade, não há arrependimento. Se uma pessoa não se humilhar, se a pessoa não se quebrar, não se quebrantar diante de Deus, ela jamais irá alcançar o arrependimento. E o papel, muitas vezes, de Deus na história é fazer as pessoas se quebrantarem, se humilharem. E muitas vezes, algumas delas não vão fazer isso. E sabe o que Deus faz? Ele as humilha à força. Assim como muitos reis que não quiseram se humilhar, foram humilhados por Deus.
Tá? O rei Nabucodonosor, outros reis aí afora, Faraó e muitos outros que não quiseram se humilhar. Deus os humilhou. Sem humildade não pode haver verdadeiro arrependimento, não pode haver verdadeira mudança. Ali em Tiago 4:6, 4 de 7 diante, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, rejeitam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É o que a Bíblia recomenda a todos nós. A humilhação, o rebaixamento diante da grandeza e glória deste poderoso Deus. Uma fala do pastor John MacArthur, ele diz: a humildade cria um vácuo que a graça divina preenche. Então, somente quando você se esvaziar, o Espírito poderá enchê-lo com a graça, com o amor, com a humildade, com a bondade, com a benignidade, com a paciência, com a mansidão, com o domínio próprio. Somente quando você estiver vazio de si mesmo, que o Espírito de Deus poderá ocupar espaço na sua vida e irá conduzir todo o seu caminhar. Mas enquanto você estiver cheio, soberbo, autossuficiente, jactancioso, orgulhoso, Deus não pode fazer nada por você. Enquanto você não se humilhar, seguir o exemplo de Cristo Jesus, conforme Filipenses, que se humilhou, que se dobrou, jamais Deus pode realizar algo na sua vida. Agora vejamos um pouco a respeito disso na vida de Davi. Davi foi alguém que foi confrontado por causa do seu pecado. Mas o que nós iremos ver é a reação de Davi mediante esse confrontar de Deus. O que ele fez? O que ele buscou? Como foi a sua reação? Vejamos um pouco da abordagem. Isso está lá em 2 Samuel 12. Nós não vamos assim ler cada capítulo, tá, irmãos? O nosso estudo aqui, ele não tem esse tempo devido. Mas vocês conhecem a história, vocês estão muito bem entendidos do ocorrido. Então vai ser muito fácil trazer a vocês isso. Então vocês lembram de como que Davi caiu? Nós falamos isso na aula passada. Agora nós vamos ver aqui como é que Davi foi restaurado. Como é que ele foi levantado e erguido da situação a qual ele estava. Então, nós vemos que Natã foi chamado para confrontar o rei sobre o seu assassinato e sobre o seu adultério. Mas veja como que Natã ele chega no palácio. Como ele chega lá diante do trono. Ele não chega lá com uma lista de acusações. Ele não chega lá de forma muito ímpeta, falando, gritando, esboçando, colocando ali em evidências os erros do rei, trazendo à tona o pecado de forma detalhada, tudo que ele fez, como isso foi realizado. A maneira como Natã aborda Davi é algo que nós podemos tirar um aprendizado aqui. Porque o seu alvo, em última análise, era ajudar Davi a ver-se a si mesmo. Era trazer a Davi à tona o seu pecado. O papel de alguém que vai confrontar é mostrar à pessoa que caminho onde ela caiu e para onde ela precisa ir. É mostrar a palavra, né? Pegar a Bíblia e, olha, leia aqui. Veja a sua situação, olhe onde você caiu e olhe agora para qual caminho você precisa seguir. Tá? É um papel de alguém que mostra as setas por onde deve seguir. Então, a maneira dele confrontar Davi foi muito diferente da maneira como a gente vê por aí. Tá? Ele conta uma história, ele conta um relato, ele fala a respeito de um homem muito rico e de um outro muito pobre. Ele fala sobre um viajante que era um necessitado, que precisava de acolhida, de alimento. E ele fala que esse homem muito rico, em vez de pegar das suas posses para alimentar este mais pobre, ou para alimentar este que estava viajando, ele vai e chega no mais pobre, pega a única
o único alimento que ele tinha ali, a única ovelhinha que ele tinha, e dá para aquele homem necessitado. E é nessa hora que Davi, ele olha essa situação e ele fica muito irado. Ele diz, não, essa pessoa precisa morrer. Quem faz isso precisa morrer. E a resposta de Natan é, este é você. Essa pessoa é você, Davi. E acredito que foi nessa hora que Davi conseguiu enxergar o seu próprio coração. E ao mesmo tempo ele já sentenciou a si mesmo. Então veja que o papel de Natan aqui é mostrar, escancarar quem é Davi, mas ele faz isso de maneira muito assim tranquila, sábia. Ele vai aos poucos mostrando a verdade sobre quem é Davi. Então vocês estão percebendo aí a abordagem de Davi, e é dessa forma que Deus nos instrui, é um modelo para nós aqui. Podemos usar como modelo. Esse homem rico, ele toma a única cordeirinha do homem pobre. Essa é a visão que Natan traz para Davi. Então, Davi ele tinha perdido o senso dessa natureza abominável que é o pecado, e estava vivendo tranquilamente em seu palácio, como se nada tivesse acontecido, como se fosse algo muito natural cometer pecados e assim viver. Ele estava dando continuidade à sua vida, participando dos cultos, participando das cerimônias religiosas, participando de tudo que havia naquele ambiente religioso e político, como se nada tivesse acontecido. E estava assim vivendo a sua vida. Então, essa história de Natan é uma história que narra alguém, um enviado de Deus, para trazer a visão à tona, o pecado, trazer à luz os erros que estão no coração. Então, o pecado de Davi, ele foi mostrado, ele foi revelado. Enquanto este estava cego, Natan veio para abrir os olhos dele, e Davi ele se sente irado com essa situação. Ele sente ira pelo pecado, algo que ele não sentia antigamente. É isso você vai ver no versículo 5. Ele começou a sentir ira por aqueles que cometem pecado, e quando ele vê que essa pessoa é ele, com certeza ele se sente irado consigo mesmo. Então, Natan ele mostra a Davi o seu coração. E aí nós vemos a busca por perdão. Mas como nós podemos observar isso em nossas vidas? Por que Deus permite que nós sejamos confrontados e que muitas vezes Ele utiliza de outras pessoas para fazer isso nas nossas vidas? Por que Deus permite que outros irmãos venham falar a respeito dos nossos pecados? Por que isso ocorre dentro da igreja? Por que isso ocorre dentro de muitas salas pastorais? Por que Deus permite que outro pecador fale sobre os meus pecados? Porque esta é a forma que Deus utiliza. São pecadores falando sobre, ajudando outros pecadores, como aquele livro, Instrumentos nas Mãos de um Redentor. São mendigos ensinando outros mendigos aonde encontrar pão. Assim é o ministério na igreja. O ser humano, muitas vezes, ele não aceita que outros pecadores venham falar a respeito de seus pecados. Mas Deus se utiliza deste método. E é assim que Ele criou a sua igreja. Para que outros pecadores venham até nós e denunciem nossos pecados. Porque foi isso que aconteceu na vida de Davi. Quando você vai ler lá em Romanos 15, 14, esse texto nos ajuda a entender um pouco sobre isso. Esse texto diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Um pouquinho mais à frente, 1 Tessalonicenses 4,14.
Não é esse texto, espera aí, eu marquei errado. Mas é um texto, desculpa, irmãos, me perdoe. Eu anotei errado esse texto, mas é um texto que Paulo fala que para nós admoestarmos os fracos, consolarmos. 5:14. Quem pode ler para mim, por favor? Isso, é o texto de 1 Tessalonicenses 5:14. Então é um texto que ali Paulo ele invoca a sua igreja a realizar o ato de confrontação. Então é algo que a igreja precisa realizar, é algo que Deus instrui a igreja a fazer isso, a instruir a cada um de acordo com as suas falhas e seus pecados. Então é algo necessário para cada um de nós. Então, o ministério de Deus é abrir os olhos dos cegos, aqueles que estão cegos para os seus pecados. Jesus, ele veio e abriu os olhos daqueles hipócritas, daqueles judeus fariseus, e Jesus confrontou a vida dessas pessoas, a maneira como elas pecavam, a maneira como elas enxergavam apenas o exterior e não enxergavam o seu coração, o interior, a maneira como elas se lavavam, se banhavam, estavam muito preocupados com a sua aparência, mas não olhavam para dentro de si. E Jesus acusou essas pessoas de sepulcros caiados, ou seja, belos por fora, mas por dentro era podridão. Então Jesus ele veio com o ministério de confrontar pessoas que estavam cegas. Além disso, a cura, quando Jesus cura um cego, a ideia espiritual é justamente essa, de fazer essas pessoas não só receberem a cura física, mas enxergar quem elas são por dentro. É trazer uma salvação, é trazer uma redenção. E isso começa por abrir os olhos dessas pessoas que estão chafundadas em seus pecados. Assim estava Davi, alguém tranquilo, achando que tudo estava bem, mas quando o profeta ele começa a relatar as coisas terríveis que ele fez, ele vê de fato que ele estava afundado. Enquanto tudo parecia bem, ele estava afundado. Enquanto não vem a palavra do Senhor a nós, nós achamos que as coisas estão tudo bem, está tudo tranquilo. Eu pequei ali, cometi um erro com alguém, mas posso continuar a minha vida tranquilamente, oferecendo culto a Deus e praticando as minhas ações como se nada tivesse acontecido. Então, quando ele contou a história, Davi caiu em si. Então, esse é o exemplo aqui brilhante de como o nosso coração ele pode nos enganar, fazer com que as coisas estejam tudo bem enquanto elas não estão. É um lembrete poderoso da nossa necessidade de intervenção. O quanto muitas vezes nós precisamos disso, nós também somos capazes de viver em pecado diante de Deus e dos outros de maneira tranquila. Nós somos capazes de continuar tocando as nossas vidas como se nada tivesse acontecido, como se estivéssemos bem com as pessoas. Também precisamos, irmãos, que Deus abra os nossos olhos e que nós possamos ver de fato muitas das coisas que nós fazemos, e Ele usa pessoas para fazer isso. Então, quando Natan vai lá, ele é um instrumento de Deus. Então, após essa confrontação, nós vemos Davi em busca de perdão. Deixa eu voltar aqui. Davi em busca de perdão. Quando você vê aí os versículos que seguem, nós vamos olhar aqui um pouco do Salmos 51, que fala e narra sobre o perdão de Davi. E quando você vê esses versículos, eles narram para nós como que foi que Davi ele alcança este perdão. Como foi que Davi enxerga a si mesmo e como ele vai em busca de Deus. Olhando um pouco para o Salmo 51, nós vamos deixar para o próximo momento, tá? Aí nós continuamos no Salmo 51. Que Deus possa dar um bom momento para vocês aí. Ok.
Então, como eu disse no início, não vai ter como a gente pegar toda a história de Davi e contar detalhadamente. Talvez em um outro momento a gente possa fazer isso. E nós vamos ficar em alguns pontos que eu acho importante trazer aqui para vocês. E eu acho que essa questão do arrependimento de Davi é um dos pontos importantes dentro dessa história. Tem muitas coisas que acontecem no livro de 1 e 2 Samuel, até chegar ao final da história de Davi aqui, o relato de sua morte, e como ele passa o trono para o sucessor. E nós vamos ver se no final a gente comenta sobre isso, como isso acontece. Mas eu quero ficar um pouquinho aqui, eu acho importante ficarmos um pouco nesse relato do arrependimento e como ele busca o perdão diante de Deus. Então, o Salmo 32 e o Salmo 51, ele relata de maneira poética como funcionou o coração de Davi enquanto ele foi confrontado, enquanto ele foi ali admoestado por conta do seu pecado. Muitos vão falar que depois que Natan fala a ele tem um período ali de racionalizar, de se olhar para si mesmo e ver o seu pecado, ver as suas falhas, para depois ele começar o seu pedido de perdão. Tá? Outros vão dizer que não, ele, sim, de fato pediu perdão diante de Deus, diante do seu pecado, por aquilo que ele fez, e depois ele escreve o Salmo para relembrar esse perdão, para relembrar aquilo que ele passou enquanto ele calava os seus pecados. Então, o Salmo 32, ele fala sobre isso, né? O Salmo 32, 3 e 5 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, versículos 3 e 5. Então, nesse salmo, Davi diz que houve um momento ao qual ele calou os pecados. Ele sabia depois que estava errado, mas preferiu persistir ali no erro durante algum tempo, e até o momento que ele confessou o seu pecado. Ele, então, viu o seu erro, viu as suas falhas, mas enquanto isso, mostra que ele vivia um verdadeiro inferno, uma sequidão plena. E o Salmo 51 relata a nós como foi essa confissão. Diz os versículos aí, 1 e 2 do Salmo 51. Antes disso, o Salmo, eu quero trazer pelo menos 3 imagens desse Salmo a vocês. A primeira imagem que nós vemos é Davi de joelhos. Então, as primeiras fases do Salmo mostram Davi de joelhos. A segunda fase deste Salmo mostra Davi com as mãos abertas ali diante do Senhor. E a terceira fase do Salmo mostra Davi falando, pregando, ensinando o que Deus trouxe a ele sobre tudo aquilo que ele vivenciou. Então, Davi de joelhos, Davi de mãos abertas e Davi falando. Davi com os lábios abertos. São as 3 visões que nós podemos enxergar neste salmo. Ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua bondade e compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então você observa aqui que o arrependimento de Davi, ele é expresso logo de cara em confissão. E é uma confissão completa diante de Deus. Ele expõe, de fato, tudo aquilo que estava em seu coração. Ele coloca Deus como Deus de misericórdia, como Deus de toda compaixão. E ele confessa as suas transgressões e pede a Deus que o purifique do seu pecado. Então, Davi é alguém aqui que, nessa hora, ele está levando o seu pecado muito a sério. Se antes ele estava cego, se antes ele não enxergava o seu pecado, agora ele é alguém que leva muito a sério pecar contra Deus. E em suas ações demonstram isso. Tá? Ele diz que o pecado agora é abominável, algo que deve ser repreendido. Então, ao ser confrontado, ele, aqui, em primeira vista, ele não usa de desculpas. Ele não usa de escusas, ele não segue a trilha de se esquivar do pecado. Então, isso demonstra muito sobre o coração humilde de Davi. Ele não diz assim: olha, todo mundo peca,
Ele não diz assim, olha, qual rei não comete assassinato? Qual rei aqui, mostra para mim aqui, quais dos reis aqui que vivem no nosso momento não comete pecados? Davi, ele não diz assim, olha, eu sou um rei, eu sou um guerreiro, eu sou um homem de guerra, eu sou um homem de luta, então é comum eu matar. Ele não começa a utilizar de desculpas, ele não diz que é próprio de um rei derramar sangue, ele não diz assim que outros fazem pior, ele não diz quem nunca errou. Então, nessa hora, quando Davi é confrontado, revela-se muito sobre o seu coração. E isso diferencia Davi do outro rei, né? Que é um rei que usava de desculpas, o rei Saul, né? Que usava de desculpas, que culpava outros, alguém orgulhoso que não conseguia enxergar as admoestações como algo positivo para a sua vida. Então, isso demonstra que Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus. Ele amava a lei de Deus, mesmo ele cometendo pecado, ainda assim a lei de Deus o governava. Ele tinha um zelo pela lei de Deus, então a mão do Senhor estava sobre ele em tudo que ele fazia. Nós vimos que Davi orava, nós vimos que Davi ele procurava o Senhor para entender quais caminhos ele deveria seguir. Ele tinha uma vida exemplo, uma vida modelo, o qual depois se torna uma vida modelo para os outros reis que o sucedem, porque todos serão avaliados de acordo com Davi, se ele viveu ou não segundo os princípios, os conceitos de Davi. Todos os outros reis vão ser ali dirigidos ou pelo caminho de Davi ou pelo caminho do pecado. Então, se houvesse alguém que poderia colocar a si mesmo, que poderia dar a si mesmo a posição de ter razão de fazer o que fez ou não, seria o rei Davi. Porque esse seria a vida dele era uma vida pautada por uma vida diante de Deus, por oração, pela palavra, e ele poderia muito bem dizer, mas olha, eu cometi um erro, foi um pequeno deslize, mas o fato é que Davi aqui, ele se arrepende, ele coloca as misericórdias de Deus sobre a sua vida, ele coloca em evidência o Deus de compaixão, e ele fala que de fato pecou contra o Senhor. Então, aqui os versos que seguem, dos versículos 3 e 4, ele continua colocando Davi de joelhos, ele diz: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, o arrependimento de Davi aqui, ele é expresso nessa confissão. Enquanto alguns têm uma consciência tranquila diante de seus pecados, Davi, ele diz que conhece os seus pecados, sabe sobre as suas transgressões, e ele está sofrendo angústias por conta disso. Ele sabe que seus pecados estão atingindo o seu vigor, a sua vida, a sua alma. Então, enquanto os muitos estão tranquilos, enquanto os muitos sabem de seus pecados e vivem tranquilamente, Davi é alguém que conhece os seus pecados. Ele fala que o pecado está diante de mim. Então, essa visão do rei de joelhos, essa visão do rei que clama a Deus quando é confrontado, serve como modelo para nós. E como igreja, né? Quantas vezes nós ouvimos sobre pregações que falam ao nosso coração, que falam sobre quem nós somos de fato, espelham a nossa vida, escancaram o nosso coração, e nós saímos daqui sem aplicar aquilo na nossa vida. E continuamos a viver com aqueles pecados que foram nos mostrados naquele dia de culto, continuamos a viver normalmente, sem olhar aquilo de maneira mais precisa, de maneira mais prática em nosso viver. Então aqui nós vemos um rei que ele não se coloca como um hipócrita, ele não se coloca como alguém diferente, ele não é alguém que olha o seu pecado e continua vivendo normalmente, mas é alguém que se ajoelha diante de Deus, se prostra diante dele. Ele diz no versículo 4, contra ti, somente contra ti pequei. Então, embora todo mundo o perdoasse, todo o reino olhasse ele como rei e que não precisava de nada, de fazer nenhuma ação diante do seu pecado, Davi ele não está interessado com o que os outros estão pensando.
Ele não está interessado se ele já foi perdoado pelo homem, se os homens estão olhando ele com agrado ou não. A preocupação dele se volta para Deus. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a ti, Senhor. Então é dessa forma que Davi vê. Ele não está avaliando se ele está bem ou não, de acordo com os homens, de acordo com o mundo, de acordo com a circunstância a qual ele está passando, mas ele quer saber se ele está bem com Deus. E vocês... Sim. Certo. Perfeitamente. E isso escancara em Davi, né? Porque ele demonstra que ser alguém que não vive para agradar homens. Desde o início do seu ministério ali, né, do seu reinado, ele já demonstra que ele quer ser alguém que Deus o eleva e não que os homens o elevem ele ao estado de rei, né? Ele pede a Deus. E aqui nós vemos agora que ele está preocupado mais com a glória de Deus, com a santidade de Deus, do que com os homens em si, em agradar a Deus e não agradar aos homens. Então nós vemos aqui os olhos de Davi e toda a sua alma voltados para Deus. Tá? Sim. Certo. É. Sim. É, exatamente. Nós somos assim. E às vezes, enquanto a pessoa está falando, nós já criamos um tribunal na nossa mente para uma defesa, né? Enquanto nós não estamos ouvindo a pessoa, nós estamos apenas criando na nossa mente como eu vou me defender daquilo que ela está falando a mim. E você não ouve nada do que a pessoa falou, só para depois trazer toda uma defesa, né? Nós somos advogados, né, de nós mesmos. E aí, quando você vai ver, aquela pessoa, tudo que ela falou, você não absorveu nada, apenas você só quer se defender. Não é o que acontece com Davi aqui. Ele realmente reconhece seu pecado, ele confessa seu pecado. E no versículo 5, aqui nós vemos assim: eis que nasci na iniquidade. Ele continua, e o versículo 6, ele traz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. São duas frases importantes aqui. Ele diz que ele nasceu na iniquidade. O que Davi está falando? Que não é apenas aquela prática pecaminosa que o define, mas é porque ele nasceu naquela condição. Então, por que ele peca? Porque ele já nasceu numa condição que leva ele a cometer pecado. Então, ele não está olhando apenas a aparência do pecado aqui. Ele é mais profundo e ele avalia o pecado como algo natural ao homem após a queda. Então ele consegue enxergar a coisa mais profunda ainda. Ele diz, olha, essa condição que eu vivo é uma condição de pecado. E eu peço até perdão, né? Ele está se colocando diante de Deus profundamente, ele faz uma avaliação profunda dele. Essa que é a verdade de Davi. Ele não apenas vê a aparência, o erro dele fatal do assassinato, ele não vê apenas o adultério, mas ele consegue enxergar o pecado, a malignidade do pecado, o problema do pecado em toda a humanidade, que é a condição que os homens veem ao mundo. Ele nasceu nessa condição. O pecado aqui é uma condição do homem, não é apenas um ato. Todos irão pecar. Tá? E ele diz... Quer falar? Pode falar. Sim. É.
Não é. É. Exatamente. Davi, ele traz aqui a teologia, né, do pecado original. O pecado original, a fonte de onde vem, e ele nasce nessa condição, ele expressa, e toda criança já nasce nessa condição. É o que Davi fala, ele nasceu assim. É algo que é uma mancha que ele traz, tá? Desde a sua juventude, desde a sua infância, desde a sua tenra idade, Davi é alguém que traz esses aspectos na sua vida. E você vai ver isso na vida de bebês, né? Bebês que você põe a chupeta, ele cospe aquela chupeta, né? E não quer, não aceita, né? Ele começa a manipular todos para ficar ali ao seu redor. Enfim, são situações pecaminosas. E você sabe muito bem que o quão é difícil, depois de criar filhos, ensinar algo positivo a ele. Para você ensinar algo positivo ao seu filho, você tem que ficar meses, às vezes anos. Mas agora e as coisas negativas? É muito fácil, ele já nasce falando não. É como o filme lá do Planeta dos Macacos, aí ele fala não. Então todas as crianças já aprendem rapidamente a fazer as coisas erradas. Mas tente ensinar algo positivo para uma criança. É muito difícil ela aprender. Ela vai falar, ela vai tentar dizer, mas no outro dia ela vai errar, ela vai fazer errado, enfim. Agora, as coisas erradas, rapidamente elas pegam. Tá? Basta alguém vir e ensinar, um youtuber, vem lá, ensina algo, rapidamente ela assimila aquilo. Agora, tente um pai ensinar algo positivo, ensinar a graça de Deus a respeito da vida dela, é muito difícil. Então, Davi, ele diz que nasceu nessa condição. E depois nós vemos aqui uma outra posição de Davi. Davi aqui está com as mãos abertas. Versículo 7, 12. Ele diz: purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Depois, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, se na parte anterior Davi orou por perdão, ao qual ele se distanciou de Deus, ele se desviou do caminho da graça, ele estava andando pelos seus próprios caminhos, e ele se arrepende disso e volta para o caminho da graça. Deus está restaurando Davi a retornar os caminhos de Deus. Ele agora pede que a graça do Espírito que ele havia supostamente perdido, né, ou que ele merecia ter perdido, ele pede para que Deus restaure nele essa graça, essa condição de ser cheio do Espírito. E isso também nos remete a algo sobre Saul. Vocês se lembram o que aconteceu com Saul? Deus tirou o espírito de Saul. Então parece que isso aqui nos faz lembrar de Davi agora, e Davi faz uma menção a respeito disso. Porque enquanto Deus tirou o espírito de Saul, Davi ele não deseja isso para ele, não. Ele quer que Deus o mantenha com o seu espírito, e ele quer que Deus, no versículo 11, né, não expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Então é o que ele deseja. Ele sabe que Deus poderia muito bem tirar, e ele merecia isso, mas ele ora ao Senhor para que isso não aconteça em sua vida. Então nós vemos aqui que não só o processo de remissão, que Davi ora, para que Deus dê a ele o perdão, mas também ele pede pelo processo de santificação, para que Deus mantenha ele sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, para que ele reine com a presença do Espírito, para que ele viva a vida cheio do Espírito. Então, a confissão de Davi era uma confissão completa. Ele não só ora pelo perdão, ele não só reconhece o seu pecado, os seus erros, ele não só se vê distante de Deus, mas ele ora para que Deus não se aparte dele em nenhum momento mais. Já que aquele momento ele estava vivendo como alguém perdido, agora ele quer ser restaurado e viver junto à presença de Deus santificadora. E agora, o terceiro ponto de Davi é que ele está agora com os seus lábios abertos. Versículo 13 e 19. Mas eu só vou ler o versículo 13, 16 e 17. Ao qual ele diz assim: então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. O versículo 16 ele continua: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Versículo 17.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus. Ó Deus, não desprezarás, desculpa. Então percebam aqui que Davi agora está com seus lábios abertos. Antes de joelhos, antes de braços abertos, confessando os seus pecados, agora aqui ele está com seus lábios abertos. Que ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então percebam que o rei é o quê? Ele é o representante de Deus naquela nação. Ele é alguém que era a importância maior ali, certo? Ele é alguém que comete pecado. E como ele está avaliando isso? Ele pensa, ora, se eu sendo rei, se eu sendo a pessoa mais importante, caí e cometi pecado, primeiramente, as pessoas podem olhar para mim, seguir o meu exemplo, seguir o meu modelo e achar que tudo está certo. As pessoas podem ver que se o rei caiu e nada fez diante disso, elas poderiam também agir dessa forma. E o fato é que Davi, como alguém representante, como alguém que lida com aquele governo, ele então ora pelo seu povo. Porque ele sabe que aquele povo também é um povo pecador. Ele pede pelos pecados daqueles que estão em sua volta. Ele ora e pede para que Deus ensine ele a falar sobre os pecados daquelas pessoas. Ele pede para que Deus encha ele com o Espírito, para que Deus não se retire dele, a presença dele, mas ele também ora que depois restaurado, ele quer transmitir essa verdade a outras pessoas. E assim é a vida de todo aquele que foi restaurado por Deus, né? Todos que receberam de Deus a palavra de restauração, todos que foram confrontados por Deus a respeito de seus pecados, o desejo dessa pessoa, após ser restaurado, é falar aos outros a respeito dos pecados, falar às outras pessoas a respeito das transgressões, o quanto isso é ruim para a vida delas. Então, o papel de Deus em nos restaurar é para que a gente possa restaurar outros, né? O papel de Deus ao mostrar a nós os nossos erros é que eu também seja alguém enviado por Ele a falar a palavra dele a outras pessoas. Então é o processo de discipulado, né, que nós vemos acontecer na igreja. Nós somos restaurados para restaurar outras pessoas. E o rei Davi, ele nos ensina sobre isso. Tá? Os versos aí 16 e 17 revela também um pouco sobre o engano de muitos pecadores. Porque ele diz assim que Deus não se deleita em sacrifícios, nem se agrada em holocaustos. O que Davi expressa aqui? Vocês vão perceber que ele poderia muito bem ter feito um sacrifício, ele poderia muito bem ter ido ao templo e sacrificado lá algo para aplacar o seu pecado, mas ele começa a dizer que isso não adianta se não vir de uma vida transformada. Se não vir de um coração transformado, se não vir de um coração quebrado, se não for fruto de alguém que foi humilhado, que sofreu o peso da mão de Deus, então não adianta alguém que não foi confrontado com seus pecados, que não viu a sua realidade diante de Deus, ficar tranquilamente adorando a Deus, oferecendo sacrifício, sem antes ir ao Senhor de joelhos e confessar os seus pecados. Mas é muito comum os hipócritas fazerem isso, né? Os hipócritas fazerem isso, né? Não olhar para os seus pecados, não avaliar a sua vida e já achar que cultuar a Deus, adorar a Deus, ir à presença de Deus, já está de bom tamanho. Então, viver uma vida assim não é correto diante dos olhos de Deus. Algumas pessoas se baseiam nos seus próprios sacrifícios, nos seus próprios feitos. Ah, mas eu dirijo louvor, eu sou músico da igreja, eu frequento a EBD, eu dou aula para as crianças, eu prego todos os domingos, eu frequento todos os eventos da igreja, e Deus está dizendo, né, a palavra de Deus nos diz aqui, que esses sacrifícios não são suficientes, se não vier de um coração quebrado diante de Deus. Tá? Às vezes nós pensamos que só pelo fato de fazermos coisas para Deus, nós achamos, Deus gosta muito de mim. Deus ele me aceita por tudo que eu faço. E passamos uma máscara de alguém santo, alguém piedoso, alguém bom, pelo fato de fazermos coisas para Deus, e achamos que Deus está aceitando tudo isso.
Mas Davi ele deixa bem claro que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Agora, os outros sacrifícios, Deus pode desprezar sim. Tá? Mas esse que vem de um coração quebrantado, diante dele, né, Deus não despreza. Então, o homem de espírito quebrantado é aquele que foi esvaziado de toda a sua vanglória e levado a reconhecer que não é nada. Esse é alguém que foi quebrantado por Deus. Né? A sua vida foi avaliada por Deus e foi vista que ele é um pó e que nada ele merece diante de Deus. É alguém que foi quebrado, é alguém que foi exposto diante de Deus. Agora sim ele pode buscar preencher o seu coração com o Espírito do Senhor. Enfim, nós vemos aqui Davi, ele colocando diante do Senhor a sua vida, colocando diante do Senhor o seu coração, colocando diante do Senhor as pessoas ao seu redor que foram atingidas por aquilo que ele fez. E nós vemos ele pregando o que é certo, pregando o que deve ser feito para que as pessoas glorifiquem e honrem a Deus verdadeiramente, não como hipócrita, mas alguém que ama o Senhor. Então, enfim, eu gostaria de trazer agora a vocês um pouco sobre os últimos dias de Davi. Após ouvir sobre o seu levantamento após queda, vamos ver um pouco sobre os seus últimos dias, que estão lá em 2 Samuel 23. E aí nós encerraremos a história de Davi. Segundo Samuel 23, nós vemos as últimas palavras de Davi registradas aqui, que é em forma de cântico ou até um oráculo. E aqui nós vemos Davi refletir sobre a sua vida e o seu relacionamento com Deus. O versículos 1 e 5 diz: Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, de ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Veja que Davi alguém foi exaltado por Deus e ungido por Deus. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente fará prosperar em tudo e conceder-me tudo quanto desejo. Aqui nós vemos já um rei restaurado, um rei que está finalizando a sua trajetória, o seu mandato diante do Senhor, e ele está aqui enfatizando o seu relacionamento com Deus. Como é que foi o seu relacionamento com Deus? Como está sendo o seu relacionamento com Deus aí no final da sua vida? Já é um rei idoso, velho, de cama, e ele está refletindo em tudo o que aconteceu, mas agora ele exalta o Senhor, exalta como ele se manteve no relacionamento com Deus. E o ponto aqui principal não é assim como nós começamos a andar com Deus, é como é o fim deste andar. Tá? A fidelidade em andar com Deus, ela é vista como o seu percurso se dá e como é o seu término. Então, andar com Deus é um andar diário, mas que no fim nós devemos olhar e avaliar isso como alguém que se aproximou mais de Deus, como alguém que cada vez mais esteve ao lado do Senhor. Ou seja, andar com o Senhor, ser discípulo do Senhor é se relacionar com Ele. E Davi exalta esse relacionamento com o Senhor no final da sua vida. E aí nós vemos a sua instrução ao seu sucessor, 1 Reis, de 1 a 4, que são as últimas palavras de fato. 1 Reis 2, de 1 a 4.
Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Que boa instrução aí, né, para os pais darem para os seus filhos. Seja forte, seja homem, né? Seja bem masculino, né, bem homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Então aqui estão as recomendações que Davi dá para o seu sucessor, e a base de tudo isso aqui é a obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, e ser aquilo que o Senhor determinou para que ele fosse. Seguir de fato a Deus. E eu acredito que um dos frutos e uma das coisas boas sobre Davi é o amor dele pela palavra de Deus. E vocês vão ver o Salmo 119 falando apenas da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus, o que ela representa para a vida do homem. O Salmo 119, ele transcreve ali como é o contato de Davi com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. O relacionamento dele é pela palavra de Deus, a maneira como ele vive a vida é pela palavra de Deus. Elas são mais doces do que o mel, o destilar dos favos. Elas são a luz para os seus caminhos. E a palavra de Deus representa tudo para Davi. Ele transpassa isso para o seu sucessor. Viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos e os testemunhos do Senhor. Então, aqui nós vemos o final da vida de Davi. Alguém que teve um relacionamento com Deus e alguém que amava a palavra de Deus. Alguém que caiu e se arrependeu, voltou-se para Deus, confessou os seus pecados, pagou pelos seus pecados, né, neste mundo, mesmo neste mundo aqui, ele teve ali a mão de Deus pesando sobre ele, mas fundamentalmente aqui nós podemos dizer que ele foi alguém que seguiu o coração de Deus, que deu o seu coração para Deus e que buscou sempre aquilo que estava no coração de Deus. Amém? Aqui nós vamos aplicar alguns pontos para finalizarmos. Queria dizer a vocês que diante disso que a gente ouviu nesta manhã, você deve definir quais são as manifestações de orgulho. Você precisa, então, se despojar e revestir-se das manifestações de humildade bíblica em sua vida. Outro ponto é: não rejeite a obra da graça de Deus ao enviar pessoas para desvendar a cegueira que te impede de ver sua condição perante Deus. O terceiro aspecto é para que você avalie como está o seu coração, porque Deus está mais atento aos atos e condição interna do que aos seus feitos externos. Então, que a gente possa olhar toda essa história de Davi e ver em relação às atitudes que ele teve diante de suas falhas, como ele reagiu aos problemas, e vivenciar a palavra de Deus, vivenciar aquilo que Deus requer de nós diante das circunstâncias que nós vivemos, como nós devemos reagir diante de alguém, diante de uma pessoa difícil que Deus coloca no nosso caminho. O que Deus requer de mim? O que Ele quer que eu evolua naquela situação? Que fruto do Espírito Santo Deus quer trazer a mim quando eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo hoje? O dia difícil que eu estou vivendo hoje. E entender que tudo Deus faz, né, que todas as coisas contribuem para a glória dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus nos ajude, então, a sermos pessoas desse tipo, assim como Davi, que se arrepende diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença, esse ambiente tão propício a isso, ó Deus, a
aprendermos, a orarmos, a cultuarmos a Ti. Obrigado, ó Deus, porque mais uma manhã aqui podemos aprender da Tua palavra, aprendemos a como viver a nossa vida aqui neste mundo tão difícil de se viver, porém nós temos a Tua presença, temos o Seu Santo Espírito dentro de nós, temos a força necessária para lidarmos com cada situação desta vida. E além disso, o Senhor nos encoraja a sermos fortes, a sermos pessoas que se dedicam a Ti, a sermos pessoas que aprendem como viver e como lidar com as coisas que nos surgem, com os pedregulhos, com os espinhos que nos surgem nesta vida. Ó Deus, que a Tua palavra seja o nosso alimento, que a Tua palavra seja tudo para nós, e que por meio dela possamos seguir e caminhar até o dia de Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos ajude, para a glória do Senhor. Amém.